Eu, antes da gente encerrar, queria voltar um pouco. A gente estava conversando sobre vitiligo e a gente tem, né, um caso muito famoso, que é uma questão sobre o vitiligo, que é o caso do Michael Jackson, né? E também essa questão de pessoas pretas com vitiligo, e aí tem essa questão de mudança da cor da pele. Eu conheço, por exemplo, uma menina chamada Bárbara. Ela é influenciadora, criadora de conteúdo, e ela é uma pessoa preta, só que ela tem vitiligo e tomou conta do corpo dela por completo, então ela teve uma mudança de cor. E quando ela posta a foto dela no antes, ela sofre, assim, racismo. Dizem tempo que ela... inteiro. Exato, como foi com o Michael Jackson, quando disseram que ele quis acelerar esse vitiligo para que mudasse a cor da pele dele. Você sabe qual é o tipo do vitiligo dele? Você consegue explicar, sintetizar um pouco sobre como que funciona o vitiligo do Michael Jackson que ele teve? Em específico dele não, porque eu nunca estudei o caso, nunca vi assim, mas eu posso explicar casos de vitiligo que são rapidamente progressivos. Então, no vitiligo você tem um processo autoimune que um belo dia seu corpo olha assim para a célula que produz melanina, que é o que dá a cor da pele, e fala: vou fazer um anticorpo aqui e vou chamar umas células e vou, mano, acabar com você. Então o seu corpo monta uma resposta imune, vai lá e começa a destruir vitiligo. Destruir os melanócitos. Destrói melanócito. Destrói melanócito. Então, isso pode ter uma intensidade variada entre vários pacientes. Então, tem pacientes que têm quadros que a gente chama de rapidamente progressivos. São quadros que abrem assim intensamente e você vai vendo que dia após dia a lesão vai aumentando, aquilo ali vai tomando conta. E tem outros pacientes que têm quadros mais estáveis, que demoram mais para evoluir. A gente tem manifestações assim de todos os tipos em relação a isso, e é o que define assim às vezes, por exemplo, o quão urgente tem que ser a nossa conduta. Se você vira um paciente que tem um vitiligo que está rapidamente progredindo, pô, você tem que intervir mais rapidamente naquele paciente do que, por exemplo, uma paciente que, eu tenho essa lesão de vitiligo, já tem 2 anos que ela tá assim, eu queria tentar repigmentar. Dá para tentar fazer alguma coisa? Dá para tentar tratamento. Agora, um paciente que vem para você e fala, nossa, isso daqui começou semana passada e agora já aumentou aqui 2 centímetros, pô, isso daqui é muito grave. Então, vamos tentar segurar esse processo primeiro para ele não abrir mais o quadro, e aí a gente depois começa a tratar para tentar repigmentar. Essa velocidade, então, não é o tipo da doença, é o quanto ela está... Ativa, vamos pensar assim. Tá. É a predisposição daquele paciente em especial. Isso com qualquer doença, né, que tem Essa progressão. Essa progressão. Às vezes tem doenças dermatológicas que surgem no corpo inteiro, às vezes tem doenças que surgem de uma forma mais localizada. O vitiligo, por exemplo, é uma que tem um efeito muito curioso que chama efeito Koebner. Então é assim, você teve um trauma, bateu a perna, cortou. O trauma é um gatilho para começar a abrir uma lesão naquele lugar do vitiligo. Se o paciente já tem vitiligo assim, aí você pensa e fala assim, não tá tão rápido quanto um paciente que tá lá sentado e tá ficando com as lesões da pele assim aumentadas, mas ele tá em atividade porque ele bateu a perna ali, fez um corte, fez algum arranhado e aquela lesão ficou esbranquiçada naquele local. Tá respondido. Ela até fez um vídeo sobre isso, sobre o caso Michael Jackson, a Bárbara, explicando assim, como o Michael Jackson não acelerou a progressão do vitiligo, sim, que o dele tinha essa rápida Exatamente. progressão. E aí ele começou a cobrir as partes do corpo, porque não dava para entender. E justamente o filho dele mais velho, saiu uma foto dele na praia e tem uma mancha. Tem uma mancha. Tem uma lesão de vitiligo, Olha ou seja... só. Tem um componente genético pra gente estudar ali. Exatamente. O que a gente oferece, assim, às vezes, para os pacientes, isso daí era um tratamento, assim, que é reservado para último caso, por exemplo, digamos assim, com todas as dificuldades que a gente tem no país de acesso à medicação, de acesso a tratamento, de acesso aos médicos dermatologistas, porque tem pouco dermatologista no Brasil, deve ter uns 15, 16 mil para 220 milhões de pessoas. Sim. Não bate a conta, não é mesmo? Então, ter acesso a esse tipo de profissional é bem difícil. Então, vamos dizer que a pessoa teve um quadro, assim, muito exuberante e tudo, mas ele tem algumas outras lesões de pele sã. A gente tem alguns tratamentos que são os tratamentos que a gente chama de despigmentação. Justamente porque é aquilo, poxa, será que vale a pena tentar repigmentar 90% da área do corpo ou despigmentar 10%? E essa é uma decisão única e exclusiva do paciente. Sim. Agora, com esse tipo novo de tratamento, a gente está começando a repensar isso daí. Fala assim, opa, vamos encarar. Tem uns tratamentos que vêm por aí, assim, que são extremamente eficazes.
E estão vindo de forma muito rápida, né? Tá, o intervalo, como você comentou, Muito entre um rápido. tratamento e outro estão cada vez menores. Quando eu estava na residência, tudo isso era matéria de artigo científico, experimental, modelos animais de camundongos, e hoje, por exemplo, esses tratamentos estão ali, assim, ao alcance, sabe, da prescrição. Uhum. E tem como fazer análise de dados com inteligência artificial, enfim. Vai vir muita coisa. Num momento muito importante, assim, da medicina, né? Com certeza, com certeza. É um momento de muita mudança, é um momento de muita transformação. Ponto principal que a gente pensa é como que vai acontecer tudo isso, entendeu? Fica aquela ansiedade pra você saber assim, nossa, mas o que será que vai vir? O que será que vão bolar agora? Será que vai ter um tratamento? A minha grande angústia em relação a isso é que eu não estarei aqui para ver o final da história. Então eu penso assim, nossa, eu estudo, trato, cuido de toda a gente, tudo, mas eu não vou saber o final dessa história da medicina. Isso que é legal, entendeu? Alguém, por exemplo, que vier no meu lugar daqui 50 anos pode falar assim, nossa, não, vitiligo, imagina. Isso daqui a gente dá esse comprimido aqui e tá resolvido 2 semanas depois. Imagina, olha o que eles sofriam lá naquela época. Como a gente lida hoje com doenças que eram inimagináveis até pouco tempo atrás, em questões históricas, até, sei lá, 50 ou 100 anos atrás, era inimaginável que a gente resolvesse como resolve hoje. Né? Exato, pensa em uma coisa... assim, ainda mata muita gente por conta do acesso, mas assim, tuberculose, a gente tem tratamento, e antigamente era uma sentença de morte. É uma sentença de morte. Então estamos num momento de muita melhor, transformação. de muita transformação. Mas queria agradecer por você ter vindo, Guilherme. Não, obrigado a vocês pelo convite, eu adorei. A gente falou sobre muita coisa.